O direito humano à alimentação e nutrição adequadas é um dos direitos humanos que está inscrito na legislação internacional de direitos humanos. Essa legislação não foi dada para os seres humanos, ela foi conquistada duramente pela luta durante centenas de anos. Os direitos humanos são o resultado das lutas contra a opressão, contra a discriminação, contra os abusos de poder dos poderosos. Estão inscritos na legislação internacional de maneira indelével e são indivisíveis, universais. Garantir o direito humano à alimentação e nutrição de uma pessoa significa muito mais do que garantir meramente que a pessoa coma e encha a barriga. O direito humano à alimentação é muito mais do que isso. Ele inclui, por exemplo, a qualidade da alimentação, o direito a ter um alimento sem agroquímicos, sem contaminação, um alimento variado, diversificado, colorido, que tenha todos os nutrientes necessários para uma saúde e para um bom trabalho e para você poder crescer. Por exemplo, a criança precisa se desenvolver e saber e aprender na escola, por exemplo. E para aprender, ela precisa de uma alimentação adequada. Além de tudo isso, o direito humano à alimentação adequada significa que a população tem o direito de participar da decisão, da maneira que a alimentação é produzida, por quem é produzida, onde é produzida e de que maneira que ela é distribuída de maneira adequada para todos os cidadãos. As mulheres têm o direito a ter sua identidade como mulher garantida, porque se a mulher não consegue definir a sua autonomia, a sua autodeterminação, ela não tem condições, por exemplo, de se alimentar bem. Alimentando-se bem, a mulher pode, eventualmente, se quer ter um filho, ter uma gravidez adequada e garantir a nutrição do seu filho ou da sua filha. Finalmente, é fundamental entender que a alimentação não termina com o ato de comer. A alimentação termina com a transformação do alimento em ser humano, ou seja, em saúde, em capacidade de trabalho, em capacidade de aprender, em capacidade de participar da sociedade em que a gente vive. Os direitos humanos a garantia dos direitos humanos é uma obrigação dos Estados. O que é o Estado, na realidade? O Estado é a sociedade organizada de maneira coletiva para garantir condições de vida para todos os seres humanos que vivem no território. E como parte das obrigações do Estado está a garantia de condições para que as pessoas possam ou produzir o seu alimento através do acesso à terra, através do acesso às sementes, à água e tudo mais, ou através do acesso a empregos e salários adequados, ou mesmo em situações extremas, onde as pessoas não têm condições de se alimentar adequadamente porque são enfermas ou estão institucionalizadas, que o Estado proveja de maneira adequada a alimentação para essas pessoas. Por exemplo, as crianças não podem se alimentar a si próprias, elas dependem dos adultos. E, por outro lado, o Estado precisa garantir às famílias as condições de garantir a seus filhos os alimentos. Então, a questão dos direitos humanos é central na qualidade de vida da população, especialmente na qualidade de vida das pessoas que estão mais dependentes dos outros. No entendimento da FIAN Internacional, nós temos que passar de uma fase de saber que as pessoas têm direito para uma fase onde as pessoas passam a saber que elas têm o direito de cobrar o seu direito das instituições. Por exemplo, se o Estado, por alguma razão, toma a decisão de expropriar a terra de alguém, desalojar, despejar uma população que vive nessa terra há mais de 200 anos, como, por exemplo, os indígenas, os quilombolas ou mesmo famílias rurais, para algum tipo de projeto que não foi discutido com a comunidade, a população tem o direito de reclamar contra isso e exigir reparações, seja que a terra seja devolvida ou mesmo que haja uma reposição de terra em outro local adequado, onde elas possam cumprir a sua tarefa de se alimentar, por exemplo. A mesma coisa acontece quando as pessoas estão
trabalhando e, por alguma razão, há uma medida governamental que elimina os trabalhos dessas pessoas. Elas têm o direito de cobrar do governo que hajam mecanismos para que ela possa se alimentar enquanto ela procura um novo emprego. Então, todos esses mecanismos são mecanismos que são acordados e as pessoas têm que saber que têm o direito de cobrar. Por outro lado, para que os direitos possam existir, existe a necessidade do Estado ter condições de ouvir as reclamações da população e de agir. Então, caso haja um despejo, tem que haver mecanismos, através da Defensoria Pública, através do Ministério Público, deles poderem agir junto ao Executivo, junto ao Legislativo, para que as pessoas possam ser reparadas, possam ter seus direitos garantidos. Finalmente, caso o governo brasileiro não dê conta de dar uma resposta afirmativa para essas pessoas, as pessoas têm o direito de cobrar internacionalmente esse direito, levando à Corte Interamericana ou à Comissão de Direitos Humanos Interamericana em Washington, cobrando dela que cobre do governo brasileiro uma decisão favorável. Hoje em dia, nós temos uma cultura de direitos humanos muito mais ampla no Brasil. Mas o que a gente precisa entender é que os direitos também evoluem. Então, dentro da perspectiva mais moderna, a garantia do direito humano passa também por outras dimensões que normalmente no passado não eram discutidas. E eu diria que tem 3 grandes dimensões que são fundamentais para a gente entender. A primeira é a questão da soberania, ou seja, quem tem a soberania sobre a produção e a distribuição de alimentos num país democrático. Na realidade, o povo é que define os limites e as autoridades do governo. Por exemplo, o povo se reúne numa constituinte, elabora uma constituição e, com base nessa constituição, estabelece que o governo é responsável por garantir uma distribuição de terra adequada, garantir salários adequados, garantir sistema de saúde adequado, garantir sistema de educação adequado, garantir um sistema de seguridade social adequado. Ou seja, existem obrigações do Estado, mas o Estado tem que ser responsivo à autoridade do povo, ou seja, o povo é que define isso, através da eleição, elegendo os seus representantes que vão gerir o Estado. Ao mesmo tempo, então essa é uma questão fundamental. O povo tem que participar diretamente ou indiretamente das decisões, desde o momento da produção do alimento até o momento do consumo, incluindo o problema, por exemplo, da regulamentação de publicidade de alimentos. Se as empresas estão abusando do seu poder de propaganda e fazendo promessas inverídicas para a população, que enganam a população, o Estado tem que proteger a população contra esse tipo de propaganda. Por exemplo, se há uma propaganda que diz que um alimento é melhor do que o outro para as crianças porque tem uma figurinha dentro, ou tem um brinquedinho dentro do produto, isso é uma propaganda enganosa e, portanto, deve ser combatida e o Estado deve limitar o direito dessas empresas de fazerem propagandas enganosas. Ao mesmo tempo, a questão dos direitos da mulher é central para a garantia do direito humano à alimentação adequada de toda a população. Porque se a mulher não recebe seus direitos desde o nascimento, ela é tratada de maneira discriminatória em relação aos homens, por exemplo. Ela não tem o direito de ir à escola como o homem tem. Ela não tem direito de ter uma assistência à saúde adequada. Ela não tem direito de decidir sobre o seu corpo, quando ela vai casar, quando ela vai ter um filho, por exemplo. Isso pode ter implicações muito ruins para a criança e para ela, ou seja, ela pode acabar com desnutrição e a criança também com desnutrição. E se uma criança tem desnutrição intraútero ou nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos de vida, ela pode ter repercussões em sua vida para o resto da vida. Ela pode ter dificuldade de aprendizagem, ela pode ter mais infecções, ela pode mesmo morrer devido a complicações da desnutrição. E se ela conseguir chegar na idade adulta, ela pode estar mais propensa a desenvolver obesidade
e sobrepeso. Então, essa seria a segunda grande questão. E a terceira é a seguinte, é que a alimentação não termina com o fato de comer a comida. Ela termina no momento em que a gente digere os alimentos, aproveita todos os nutrientes e transforma a alimentação em proteção contra infecções, em capacidade de aprender, em capacidade de trabalhar, em capacidade de ser ativo, em capacidade de participar da sociedade da qual nós somos parte. E até mesmo em capacidade de se identificar como brasileiro, ou como mineiro, ou como paraense, porque a comida também tem um caráter regional que nos completa como identidade cultural. Se vocês quiserem saber mais sobre a questão do direito humano à alimentação e sobre os temas que eu acabei de falar, procurem no final dessa apresentação, vocês vão encontrar o site e lá vocês poderão encontrar documentos e informações adequadas para complementar essa palestra.